louvo ao Senhor pela vida dos líderes que pastoreiam conosco. Líderes de adolescentes, líderes de jovens, líderes de senhores, líderes de senhoras. E aí, eles cuidam dos pequenos grupos, estão mais próximos, acompanhando a Edal e Zaina com os adolescentes, Osias e Dani com os jovens, o Cizinho e o irmão Juraci com os homens, a irmã Fabiana e a irmã Sônia com as senhoras. E assim todos os outros demais ministérios que também pastoreiam, cada um nas suas, com seus cargos, né, com seus objetivos, que é pertinente a cada ministério, a cada departamento. E aí mais duas adolescentes lindas do Senhor. E a família está em festa, né, por esses presentes que Deus está concedendo nesta manhã. Vocês confirmam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas? Estão dispostos a viver exclusivamente para Ele? Amém. Mediante essas confissões, como diz o Evangelho, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É grande alegria, um privilégio, né? Uma vez que carreguei no colo, eu estou aqui, né, para descer as águas. Né? Então, você declara firmemente Jesus como muito salvador da sua vida. Então, eu, como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou, uma nova criação. Eis aqui água. O que impede você de ser batizado? O próximo batismo será no final do ano. E eu espero você. Espero você. Nesse momento, o Ministério do Louvor vai estar na condição de um cântico. Enquanto eles estiverem louvando, vocês poderão contribuir com seus dízimos, suas ofertas. E logo na sequência, nosso presbítero, o irmão Antônio Carlos Júnior, estará trazendo a palavra. O cântico apenas, né, e esse momento os irmãos estarão louvando seus dízimos, suas ofertas. Vamos nos colocar de pé, amados. Continuar celebrando ao Senhor. E nessa oportunidade você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Com palmas, louvando ao Senhor. Daqui a pouquinho, ministração da Santa Ceia do Senhor. Eu vivo pela fé.
Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos agradecê-lo, né? Por pertencer a Ele. Quero que você feche os seus olhos nessa hora. E agradeça por tudo isso que o Senhor proporcionou a nós. De pertencer ao Senhor, de conhecer ao Senhor, de fazer parte dessa família dos céus. Pois nós vamos morar nos céus com o Senhor. E aquele que crê no Senhor, sabe disso, tem certeza em seu coração. Então fale ao Senhor nesta manhã, agradeça ao Senhor por pertencer a Ele. Pai, nós te exaltamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome que é santo, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, Pai. Nesta manhã linda que o Senhor nos proporcionou, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Para te agradecer, Senhor, pelo privilégio de pertencer ao Senhor, de saber que o Senhor está conosco, de acordar todas as manhãs e contemplar o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela salvação que o Senhor nos concede. A cada dia nós temos essa certeza em nossos corações de que pertencemos a Ti e que o Senhor nos ama incondicionalmente. Pai, eu te agradeço por essa família maravilhosa que está nesta casa em Tua presença nesta manhã. Que o Senhor continue tocando cada coração, Senhor, intimamente, como o Senhor assim faz conosco todos os dias. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos fortaleça e que todos aqueles que hoje confessaram o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, que eles possam trilhar este caminho com fé. Que o Senhor os fortaleça na Tua graça, na Tua força, na Tua beleza. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram entregues no Teu altar, Senhor. Te agradecemos porque é o Senhor quem provê todas as coisas em nossas vidas. E nós te somos gratos nesta manhã, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Liga aí, Breno. Você liga não, tá quebrado. Crianças até 11 anos podem descer para a salinha. Amém, queridos. Graça e paz. Amém. Bom dia. Obrigado por você que visita essa igreja nessa manhã. Em agradecimento a Deus pelo batismo de algum familiar. E hoje é um dia de fato especial. Como o pastor bem disse, estamos em comemoração dos 51 anos dessa igreja. E dentro dessa festividade, realizar o batismo de pessoas e logo após cearmos a ceia do Senhor. Duas ordenanças bíblicas para aqueles que confessam o nome do Senhor e de fato cremos que temos sido alimentados por Deus através da pregação visível da palavra. Penso eu o batismo como a palavra expressa de uma forma não verbal, mas de uma forma visível, onde você consegue entender com seus olhos aquilo que acontece num canto do nosso ser que ninguém consegue ver, que é o nosso coração. Só Deus é capaz de sondar o coração e confirmar a convicção de fé desses irmãos, assim como a minha e como a sua. Mas quando eles descem as águas, os nossos olhos contemplam aquilo que não podemos enxergar, que é a transformação do coração deles, que é Deus tirando aquele coração de pedra e colocando no lugar um coração de carne pronto para obedecer. Eu peço que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o verso 21. Assim diz a palavra: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos, queridos. Senhor, mais uma vez estamos na Tua casa e a Tua palavra foi lida. E é ela, a Tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, que exporei a Tua palavra, e use de graça com os meus irmãos e os amigos que nos visitam nessa manhã. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Reconciliação. Eu trabalhei por mais ou menos 7 anos numa vara de família. E eu era o auxiliar da juíza na época e fazia audiência junto com ela. E vara de família é um lugar em que você consolida um casamento desfeito. Porque a gente fazia todos os dias separações e divórcios entre casais. Alguns separando e se divorciando de comum acordo, definindo com quem ficariam os bens, a guarda das crianças, a pensão alimentícia, por exemplo, coisas desse tipo. E a gente via pais que não pagavam pensões, a gente via pais e mães que abusavam das crianças, a gente via mães que colocavam na cabeça dos filhos um pai mau, para que o pai não pudesse ver aquela criança e não ter um relacionamento próximo com ela. Enfim, é um lugar no fórum, de maneira geral, de muito sofrimento, porque a nossa Constituição diz que a família é a base da sociedade. E a família foi a primeira instituição criada por Deus. Então, quando eu estou lá na vara de família trabalhando, eu estou, num determinado sentido, vendo a corrupção das pessoas e a não obediência ao padrão que Deus instituiu. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E eu, para falar de reconciliação, teve um caso muito interessante que me marcou. Uma senhora, moça, na casa dos seus 30 e poucos anos, com seu marido entra na audiência. Era uma sexta-feira, o dia que a gente fazia todos os divórcios consensuais, mais ou menos 8, 10 divórcios consensuais num dia só. Então você imagina um dia que você confirma 10 casamentos destruídos. Porque a gente não está ali destruindo o casamento, a gente só está confirmando aquilo que eles já trazem para a gente. O casamento já está acabado. Eles só querem uma confirmação diante da lei de que está tudo acabado mesmo. E num desses casos, a juíza, em todos eles, lia o processo para confirmar com aquele casal se tudo aquilo que estava no papel era de fato daquele jeito. Como eu disse, guarda de crianças, divisão de bens, pensão alimentícia, entre outras coisas. E a juíza fazia essa leitura e após a leitura confirmava com o casal se de fato aquilo era assim. E esse casal em particular, o marido estava muito resistente. Diz: olha, a gente de fato
foi no advogado, o advogado fez a petição certinha, mas eu queria muito voltar para minha esposa. Eu queria muito pedir perdão para ela. E aí, naquele caso específico, a juíza pergunta: bom, mas por que vocês estão se divorciando? E a moça era evangélica e dizia que o marido não aceitava que ela fosse para a igreja, e que o marido não aceitava que ela estivesse na igreja servindo a Deus, e era um mau marido, um péssimo marido, mas ele se mostrava naquele momento arrependido daquilo que ele fazia. E nesse caso específico, a juíza, em 7 anos que eu trabalhei com ela, foi o único caso que ela não fez a confirmação do divórcio na primeira audiência. Ela disse assim: então vamos fazer o seguinte, o casal tinha 2 filhos, vocês vão embora para casa, conversem em casa, e eu vou dar um prazo de 1 mês para vocês pensarem. Se daqui a 1 mês vocês não conseguirem de fato se resolver, vocês voltem aqui, eu passo o processo de vocês na frente de todos os outros da secretaria, porque de fato o divórcio de vocês era para acontecer hoje, e faço o divórcio de vocês. Basta o advogado fazer a petição, vir aqui falar no meu gabinete, no dia seguinte eu faço o divórcio de vocês. Então vai para casa e pense. E aí, naquele momento, senti no meu coração de interpelar aquele casal. Fiz logo a impressão da ata, passei para o juiz e o promotor assinar e o casal assinar. Os esperei na porta da sala de audiência. Convidei-os para se retirar da sala, fechei a porta com o casal já do lado de fora e disse assim: bom, quando estou ali na sala de audiências eu não posso me manifestar, não é o meu papel como servidor público, mas eu queria falar para você, moça, que está numa igreja evangélica. Quantas vezes você erra com Deus e Deus te perdoa? Quantas vezes você falha com Deus e Deus renova a sua misericórdia e continua te perdoando por aquele mal que você fez a Ele? Por isso eu queria te pedir, como um cristão, não como um funcionário da justiça, mas como um cristão, perdoe seu marido, continue o casamento. Você, como cristã, sabe que Deus abomina o divórcio, Deus não quer o divórcio das pessoas. Por isso se esforce um pouco mais, ande um pouco mais com Ele e o perdoe, e lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento, porque as suas filhas vão sentir muita falta se forem criadas sem o pai. E de fato permaneci mais uns 2 anos trabalhando na mesma secretaria, e aquele casal não voltou para fazer o divórcio. Foi atravessada uma petição no processo, dizendo que o casal tinha se reconciliado e que era para o juiz extinguir o processo. Falar de reconciliação, nesse caso, me parecia, ou aos olhos humanos parecia impossível. Não sei se você concorda comigo. O casal já está de fato separado fisicamente, vai até o juiz, para que o juiz assine um documento dizendo que está acabado mesmo. Só vão lá para confirmar o que de fato já aconteceu. E esse foi o único caso em que eu pude perceber uma reviravolta, em que aquela reconciliação que parecia impossível se tornou possível a partir do perdão. E eu quero ilustrar esse sermão com essa história e aplicar essa história ao texto que lemos. O texto diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Quem estava errado na história, ou quem está errado na história, não é Deus. Deus é bom. Mesmo o não cristão, aquele que não confia em Cristo, entende que Deus é bom. Senão você não pedia para a pessoa que é o seu amigo que visita a sua casa, quando ele vai embora, você não despediria, vai com Deus. Se você não cresce que Deus fosse bom, você não diria para as pessoas que Deus as acompanhasse. Mas o fato é que Deus é bom. Se Deus é bom, por que então que Ele teve que se reconciliar?
A reconciliação vem por causa do meu e do seu pecado. A reconciliação, ela tem que existir, porque eu e você erramos contra Deus. E aqui é interessante, porque a Bíblia ensina que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Deus estava fazendo esse processo. Ou seja, aquele que tinha sido ofendido é que de fato tinha procurado a mim e a você para se reconciliar. E aí, como temos muitas famílias hoje, nesse momento especial de batismo, eu queria que você aplicasse esse texto à sua família, no sentido de que, se há algum problema familiar, se há algum conflito na família, que vocês procurem a reconciliação, mesmo que você tenha sido ofendido, mesmo que outros seus parentes tenham falado mal de você, mesmo que outros expressem não gostar tanto assim de você. Mas o meu convite é que, assim como Deus, que era o ofendido, procurou a humanidade e reconcilia em Cristo a humanidade com Ele mesmo, você que foi ofendido por um familiar, procure esse familiar o quanto antes, se possível ainda hoje, para que se reconcilie com ele. Além disso, a palavra nesse texto diz que Deus, o Pai em Cristo, estava nessa reconciliação, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é isso? Não imputar aos homens as suas transgressões. É fazer com que a justiça de Cristo repousasse sobre nós e a nossa injustiça repousasse sobre Ele. Por que Cristo na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele exato momento Deus colocava a minha culpa e a sua culpa sobre Jesus. E Deus, meus irmãos e amigos que nos visitam, não tem compromisso com o pecado. Deus abomina o pecado. Mas se você parar para pensar na sua vida, na sua história, você vai se recordar de que você, por você mesmo, não consegue ser bom. Nem o tempo todo, e às vezes nem por alguns minutos. Você há de convir comigo que todos os dias você erra. Todos os dias você erra com alguém. E mais do que isso, todos os dias você erra com Cristo, com Deus. Eu costumo falar que os pecados de ação, ou os nossos erros de ação, são mais fáceis de serem vistos e percebidos por nós. Se eu ofendo o pastor, por exemplo, eu digo uma palavra que ofende a ele, essa ação é mais fácil de ser vista. Se eu maltrato alguém, essa ação é mais fácil de ser vista. Se eu minto para alguém, essa ação é mais fácil de ser vista. Mas a Bíblia diz que todo aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete o pecado. E aí, meu querido, de fato, eu e você estamos sem Cristo perdidos. Porque se todas as vezes que você sabe que tem que fazer o bem para alguém, não faz, comete pecado, eu fico me perguntando a mim mesmo, e pergunto a você, só hoje, quantas vezes que você pecou? E aí conta isso mais a semana, o mês, o ano de 2018, e toda a sua história, e você vai ver que você de fato não merecia o amor de Deus. Por isso que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo resolvem que Cristo deveria morrer no meu lugar e no seu lugar. Por que Cristo morre?
Porque Ele é o único que pode cumprir a justiça de Deus. Porque Cristo morre, porque eu e você, sozinhos, nunca conseguiríamos chegar diante de Deus. Cristo tem que morrer porque Ele é o único que é perfeito, aquele que se manifesta a plenitude de Deus, aquele que manifesta a beleza de Deus, a grandeza de Deus e a santidade de Deus. Cristo nunca erra, nunca peca, e por isso Ele pode ser morto para que o meu pecado vá até Ele e a justiça dEle, a bondade dEle, a graça dEle caia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em terceiro lugar, Deus estava em Cristo nos confiando a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação é para aqueles que já confessaram a Cristo como seu Salvador pessoal. A palavra da reconciliação é para você, meu irmão e minha irmã, que foi batizado hoje. A palavra da reconciliação é essa de que Deus, o Santo e Perfeito, resolve morrer por uma humanidade pecadora, humanidade sem Deus, uma humanidade que não procurava Deus, uma humanidade que a Bíblia diz, não há nenhum justo sequer na terra dos viventes, nenhum perfeito que nunca erre, e por isso Cristo tem que vir para morrer por mim e por você. E nessa palavra da reconciliação é a beleza do Evangelho, porque Deus poderia fazer com que pessoas se reconciliassem com Ele através dos anjos, mas Deus escolhe pessoas para que sejam participantes dessa palavra de reconciliação, dessa palavra de restauração. E o meu convite então é que você perceba que você, enquanto cristão, é um devedor de ser esse embaixador em nome de Cristo. O que é um embaixador? Se você for às nações, e aqui no Brasil, você tem as vias diplomáticas, que são basicamente a representação daquele Estado na nação. Você tem que procurar um representante dos Estados Unidos do Brasil. Quem é? É o embaixador, nomeado pelo presidente Trump, para representar os Estados Unidos aqui. Assim como o Brasil tem representantes em várias nações do mundo. Esse é o embaixador, é um representante, alguém que fala em nome de alguém, em nome de uma nação. E o convite de Deus, nesse texto, é que a gente seja embaixador dele, que a gente seja o representante dele, que a gente seja aquele que vai levar essa palavra de reconciliação e de restauração às pessoas que ainda não conhecem. E aí é interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: olha, em nome de Cristo, pois rogamos que vocês se reconciliem com Deus. E a questão é, se lá na igreja de Corinto, naquela época, era necessário que pessoas se reconciliassem com Deus, essa mesma realidade está entre nós hoje. Creio de fato que há nesse auditório pessoas que precisam se reconciliar com Deus, pessoas que nunca aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal e que, por isso, precisam aceitar essa palavra da reconciliação, essa palavra de um Deus de amor que morre por mim e por você. Mas há outras pessoas que já estiveram perto de Deus, porventura já estiveram sentados no banco dessa igreja como membros, ou de alguma outra igreja evangélica, presbiteriana, ou quadrangular, ou batista, ou metodista, mas de fato pessoas que
já andaram com Deus, mas que por algum motivo no meio do caminho se perderam. Estão como aquela ovelha desgarrada. E nessa manhã, penso eu, Deus está te convidando a se reconciliar com Ele. Deus está te chamando para se voltar de novo a Ele. Quando eu vejo batismo, eu penso que o batismo é um sinal, um símbolo dessa reconciliação. O batismo é um sinal visível, como eu disse, de alguém que entende que era um pecador, que não mereceria andar com Deus, mas que aceita a Cristo de tal modo que quer andar com Ele e quer se entregar ou entregar a sua vida a Ele. O batismo é isso. É a palavra da reconciliação sendo aceita por alguém. É um sinal disso. E daqui a pouco vamos participar da ceia. E a ceia, também Paulo escrevendo aos Coríntios, mas aí na primeira carta, no capítulo 11, ele diz: todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando ceamos, quando comemos do pão e bebemos do cálice, os cristãos do mundo inteiro estão dizendo a você que nos visita e que não é cristão: olha, nós estamos proclamando a você, nós estamos anunciando a você que Cristo morreu, que o corpo dele foi dado por nós, que o sangue dele foi dado por nós, e que você precisa aceitar essa reconciliação. Por isso, para terminarmos essa breve meditação, esse devocional, eu queria fazer 2 convites. E aí eu não vou pedir para que você levante a mão ou para que você venha à frente, porque essa é uma decisão pessoal sua com Deus. Mas eu queria te convidar, você que nos visita, ou você que já esteve em uma igreja evangélica, mas por algum motivo saiu dela. Lembre-se de que a igreja é formada por um grupo de pessoas imperfeitas. Eu não sou o rei da cocada preta, como diz o outro. O pastor não acerta todas as vezes. Então eu vou errar com você, o pastor vai errar com você, um irmão vai errar com você. Mas a igreja é esse grupo de pessoas que, mesmo sabendo que vai errar, luta para não errar. E aí, se você saiu da igreja porque alguém fez alguma coisa que você entendeu que não era correta, o convite para você que esteve dentro dessa igreja é para que você se lembre que quem errou com você fomos nós e não Deus. É para que você se lembre de que se alguém errou contigo, foi por conta do meu pecado e do seu próprio pecado, mas que Cristo nunca errou com você. E falo isso com convicção, porque mesmo sabendo das minhas faltas, eu creio de fato plenamente de que Jesus nunca me abandonou. Quem por vezes o abandona sou eu, porque a Bíblia diz que os meus pecados é que fazem separação entre eu e Deus.
E não os pecados de Deus, porque Deus não peca. Então, o meu convite para você que esteve na igreja, mas que se afastou da comunhão do corpo, é que você se reconcilie com Deus. Porque Deus, de fato, está de braços abertos, esperando o seu retorno, assim como o Pai esperava o retorno do filho pródigo. E para você que nos visita, o pastor disse que o batismo não é uma troca de religião. E fala o pastor muito bem, porque Jesus não é uma religião. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo, e não com a igreja batista, e não com a igreja metodista, e não com a igreja presbiteriana, e não com a igreja evangélica. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Mas diz também a palavra que é bom que nós estejamos juntos, o povo de Deus esteja junto. Portanto, o convite que eu faço a você que nos visita nessa noite, nessa manhã, que nunca se entregou a Deus, nunca aceitou essa reconciliação, é que você a aceite. E como vai ser daqui para frente? Vai ser que as tempestades, as lutas da vida vão continuar existindo. Vai ser que você vai ter que estar num lugar como esse, de pessoas que pecam e que erram. Mas vai ser uma vida em que você vai ter a plena convicção, como dissemos na sexta-feira, de que Deus vai estar contigo, Cristo vai estar contigo, no barco da sua história. As tempestades vão soprar. O seu pecado, por vezes, vai falar um pouco mais alto. Você vai errar, mas o seu desejo vai ser de agradar a Deus. O seu desejo vai ser de obedecer a Deus. O seu desejo vai ser de se dedicar a Deus. Portanto, você, meu amigo, parente, desses que estão aqui, que se batizaram hoje, e que nunca professou a Cristo como Salvador, se lembre dessa mensagem ou dessa palavra da reconciliação. Se lembre de que o perfeito se fez imperfeito por nós, para que nós, os imperfeitos, fôssemos justificados por Ele. Aleluia. E um último convite, agora para a igreja, para os salvos, para os remidos, para os lavados em Cristo, para os eleitos. Um convite para você que, por vezes, pensa em desistir, mas tem se mantido firme ainda. O convite é para que você se recorde de que Deus te fez embaixador dele, e da sua responsabilidade de continuar anunciando essa palavra da reconciliação. O tema das festividades dos 51 anos da CIB é indo onde as pessoas estão, levando uma mensagem de restauração. Por isso, assuma o seu compromisso e a sua responsabilidade. Encarne de fato o Evangelho na sua vida, de forma que, com gestos, com ações, mas com a palavra audível, ou conversava com uma irmã, com a palavra na língua de sinais, Libras, você expresse essa mensagem da reconciliação. É meu dever, esse é o dever, e como disse, Deus escolheu fazer assim, escolheu usar gente pecadora, para que a mensagem dele fosse anunciada. É um privilégio da igreja ser participante da vontade de Deus. É um privilégio da igreja ser participante da escolha de Deus em salvar pessoas que estavam destinadas ao inferno, à punição eterna.
E aí, uma breve palavra a respeito da ceia. Nós vamos anunciar, ou nós temos que anunciar essa mensagem até que o Senhor volte. E a questão é até que Ele volte, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que Ele vai voltar. E Ele vai voltar como voltou hoje para a filha da irmã dessa igreja. E Ele vai voltar para você no dia da sua morte. E a gente não sabe a hora que vai morrer. Ou, se assim for o agrado do Senhor, que essa seja a geração que vai experimentar a volta de Deus, você vai ter a oportunidade de vê-lo descendo sobre as nuvens, vindo sobre os ares, reunindo o seu povo, que vai pela eternidade adorar a Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Pastor. Reconciliai-vos já com Deus. Esta é a ordem que Ele dá. E no número 204. Reconciliai-vos já com Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado a Deus pela reflexão. Faz de cada um de nós, Pai, embaixadores Teus. E que não venhamos, ó Deus, perder nenhuma oportunidade. Faz de cada um de nós, Deus, uma expressão do Teu amor. Faz de cada um de nós, Deus, uma expressão da Tua bondade. Faz de cada um de nós, Deus, uma expressão da Tua graça. E, ó Pai, como foi bem dito aqui pela reflexão, pela Tua palavra, bem colocado pelo Teu servo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. Ó Deus, que todas as vezes que a vida nos oportunizar servir, que o Senhor nos dê a alegria, a condição, a força para servir. E todas as vezes que o Teu Espírito nos impulsionar, ó Deus, para servir a Ti, para servir ao outro. Não venhamos, Pai, ficarmos na inércia, na preguiça, mas que sejamos enérgicos, que sejamos fervorosos no serviço. Ó Deus, que possamos, ó Deus, viver amor e serviço. Serviço e amor são as principais marcas da fé cristã, Deus. E que assim nós possamos viver nesta lógica para a Tua glória. Faz de nós, Senhor, uma igreja que serve. Faz de nós uma igreja que ama. Faz de cada um de nós esta expressão do Teu amor, no nome de Jesus. Deus, aqueles que estão afastados, aqueles que por razões desconhecidas nossas, mas não todas, se distanciaram de Ti, se distanciaram da prática da fé, se distanciaram da prática do amor, do perdão, meu Deus, da proclamação, que sejam nesta manhã, pelo Teu Espírito, reconciliados, que sejam nesta manhã trazidos pela Tua força, Senhor, que o Senhor, meu Deus, libere o Teu poder, a Tua graça, pois diz a Tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Meu Deus, como ali o filho pródigo caiu em si, ó Senhor, e reconheceu que era um pecador e que tinha se distanciado, não era digno mais de ser chamado filho, senão servo. Ó Deus, o Senhor se levantou, mandou preparar o bezerro cevado e aquele banquete para acolher, para receber o seu filho. E ó Deus, que o Senhor foi ao encontro, abraçou e o beijou. Que nesta manhã haja abraços, haja beijos. Que nesta manhã, meu Deus, haja reconciliação daqueles que distanciaram da comunhão. Quem sabe, Senhor, não se afastaram do aprisco, mas se afastaram da comunhão contigo. Quem sabe, Deus, nesta manhã, há pessoas aqui que, ó Deus, não sabe mais o que é o fluir do Teu Espírito em seus corações, não sabe o que é o emanar da Tua vida através de suas vidas. Deus, que nesta manhã haja, ó Pai, uma reconciliação, em nome de Jesus, com todos que aqui estão. Meu Deus, aqueles que estão em comunhão,
Ó Deus, que todos nós possamos ser projetados para uma dimensão maior, de maior intimidade contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os diáconos e diaconisas escalados para servir a ceia e peço ao louvor. Nós vamos, nesse momento, estar aqui servindo a ceia e mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. O próximo batismo, eu falei ali com o pastor Josemar, o pastor Marival, me lembrar que o pastor Josemar está descendo as águas ali comigo. O pastor Josemar, juntamente com sua esposa, são responsáveis pelo ministério de discipulado. E prepara aí, a água não é fria, a água é boa. Não é, pastor Alberto? Água boa. Pastor Ronaldo também. A água estava boa, pastor? Que venham as almas. Seja no inverno, no verão, que venham as almas. Que venham as almas. A ceia Jesus não ministrou para a multidão, para toda aquela multidão de espectadores que seguiam e pessoas que não tinham com ele assim um compromisso. O Senhor ministrou a ceia com aqueles que estavam com ele aliançados, compromissados, seguindo, que haviam renunciado, que estavam seguindo ele. De modo que a ceia, para nós batistas, ela é celebrada não de forma ultra restrita e nem também de forma livre. De forma livre, a gente está dizendo a palavra livre para todo mundo. Adultos, crianças, quem tem compromisso com Deus, quem não tem. Então, nós aqui na igreja não ministramos assim de forma livre. Também não servimos a ceia de forma ultra restrita. Quer dizer o quê? Somente aos membros desta igreja. Então, você que está aqui conosco nesta manhã,